Izimude leva o seu barco até a beira do rio, Enki desce em terra seca e diz às tábuas sumerianas que Enki chama uma das selvagens com a fruta na mão, oferece ela, abraça ela e assim diz às tábuas sumerianas: em sua matriz derramou seu sêmen, no emparelhamento a conheceu. Ela guardou em seu ventre o sagrado sêmen, ficou fecundada com o sêmen do Senhor Enki. Logo depois que isso acontece com as duas jovens, Enki volta para o barco e, preocupado, ele fala para Izimude o seguinte: olha, quero que você acompanhe essas jovens de perto. Não sei se elas engravidaram ou se elas não engravidaram a respeito, mesmo eu tendo derramado o sêmen no ventre delas, mas eu quero que você acompanhe de perto para ver se elas se engravidaram. E diz às tábuas sumerianas que Izimude, o grande vizir, amigo dos segredos de Enki, começa a acompanhar aquelas jovens e observa que na quarta contagem, aquelas jovens começam as suas barrigas a aparecerem, elas realmente estão grávidas de Enki. E assim diz às tábuas sumerianas. Para a 10ª conta, a 9ª se completou. A primeira jovem ficou de cócoras e deu à luz. Dela nasceu um menino. A segunda jovem ficou de cócoras e deu à luz. Dela nasceu uma menina. Ao amanhecer e ao crepúsculo, o qual delimita um dia, no mesmo dia deram à luz as duas, como as cheias de graça, amanhecer e crepúsculo. A partir de então lhe conheceu as lendas. No 93º Chars, engendrados por Enki, nasceram os dois no Edim. No 93º Chars, há 334.800 anos terreno, nasce Adapa e Titi, aqueles dois que seriam marcos das religiões basicamente cristãs e daquelas que acreditam num Deus Supremo, nasce sobre a terra. E diz que Izimude vai correndo até Enki e diz: olha, Enki, nasceu as duas crianças. As tábuas sumerianas disseram que de um amanhecer até um anoitecer, um nasce pela manhã, outro nasce pela tarde, porém os dois nasceram no mesmo dia, carne da mesma carne, ossos dos mesmos ossos. E Enki muito feliz porque nunca houve um emparelhamento na terra e nem na história de um Elohim com uma terrestre, e agora ele, cheio de alegria e cheio de esperança para que essas crianças possam darem um homem civilizado, ele diz a Izimude: olha, Izimude, não conte o meu segredo a ninguém, faça com que essas duas crianças ainda fiquem sendo amamentadas pelas suas mães e depois leve elas até o Edim. E quando assim foi feito, que Izimude traz até o Edim, diz as tábuas sumerianas que Izimude diz que os descobriu, os encontrou numa cesta de junco. E diz as tábuas sumerianas que quando Izimude diz e chega com essas crianças, Ninki pega elas e começa a tratá-los como se fossem seus próprios filhos. Dá o nome do menino de Adapa e o nome da menina de Titi, e observam que os dois crescem mais lentamente do que os terrestres. Eles crescem na medida com que os próprios Elohims lá no seu planeta cresciam. E também que essas crianças elas são mais inteligentes, mais dotadas, mais perceptivas e aprendem mais rápido do que aquela civilização terrestre, a civilização de Adamo. Então Titi é ensinada por Ninki a trabalhar com suas mãos e Adapa é ensinado por Enki a fazer outros ofícios, a fazer notas, e diz as tábuas sumerianas que Enki, com todo orgulho, diz a Izimude que havia criado um homem civilizado da sua semente, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Enlil e Enki, ali com toda aquela felicidade e alegria, eles comunicam os céus e pedem agora para o seu pai a oportunidade de mandar sementes para o plantio, de mandar ovelhas para pastorear, porque o homem civilizado está criado. Adapa e Titi, conhecido como Adão e Eva do capítulo 2 de Gênesis, está começando agora o seu trajeto sobre a terra. Nós vamos ver nos próximos vídeos a diferença entre Adamo e Adapa, aquele Adão do Gênesis 1 e o Adão do Gênesis 2. Nós vamos ver aquela diferença que o próprio livro de Gênesis traz
e o que as tábuas sumerianas falam a respeito disso. Comunicar e falar aos céus é uma tradição que veio de lá. E como os céus ainda não mandam resposta, o pai de Enki, o pai de Enlil não fala nada a respeito daquilo que eles pediram, as tábuas sumerianas continuam dizendo: Adapa conheceu a Tite no emparelhamento. Ele derramou seu sêmen em sua matriz, houve concepção, houve iluminação. Tite iluminou gêmeos, 2 irmãos. E agora, enquanto essa resposta não vem, Tite está grávida. Adapa emparelha-se com Tite. E nesse emparelhamento, quando há a concepção, Tite tem 2 meninos. Esses 2 que vão ser futuramente um pastorear e o outro trabalhar na agricultura com a semente. Quem são esses 2 garotos? Qual será o nome deles segundo as tábuas sumerianas? Essa família será o tema do nosso próximo vídeo. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte: nos próximos vídeos nós vamos fazer uma correlação. As pessoas acreditam que tudo é espiritual, que tudo é feito daquela forma. Mais uma vez eu falo, o livro de Gênesis, ele é uma compilação, ele é uma cópia das tábuas sumerianas e acrescentadas de forma com que as religiões assim quiseram.